Olá! Quero compartilhar com vocês uma história. Uma história sobre como, às vezes, as pessoas que mais amamos podem nos mostrar uma face que jamais imaginamos existir. É uma reflexão sobre confiança, sobre a dor da traição e, acima de tudo, sobre reencontrar a nossa própria força no meio do caos. Era a típica noite de sábado em nosso apartamento em São Paulo. Minha esposa, Juliana, se transformava na anfitriã perfeita. Risadas altas, taça de vinho na mão, seu vestido vermelho abraçando cada curva com uma ousadia que eu costumava admirar. Eu, exausto pela semana de trabalho, me joguei no sofá do canto, fechei os olhos e fingi dormir. Não era para descansar, não. Era porque naquela noite algo cheirava estranho, um sexto sentido, uma energia diferente. Havia uma tensão no ar que eu não conseguia identificar, mas senti que se ficasse quieto, descobriria. O murmúrio das vozes virou um zumbido de fundo, até que de repente, entre gargalhadas, a voz dela cortou o ar como uma faca. Juliana, com aquela voz entre debochada e embriagada, se soltou. Falava com sua amiga Camila, a de confiança, aquela de quem eu nunca gostei muito. Eu juro, Cami, com o Lucas eu tenho que fingir. Coitado, ele acha que me tem, mas não toca nem na minha alma. Em compensação, quando estou com o Ricardo, ufa! Com ele sim, ele me faz gritar de verdade, disse, soltando uma gargalhada seca, quase cruel. Que situação terrível! Ficar ali, paralisado, ouvindo a pessoa que você ama te apunhalar com palavras. Camila cobriu a boca, como se estivessem no colégio, mas não a impediu. Juliana continuou, agora mais alto, mais desinibida. Você imagina se ele soubesse que a esposinha dele passa o tempo gemendo no escritório depois das reuniões com o chefe, enquanto ele pensa que estou fazendo hora extra pela promoção. Não senti ciúmes, senti vergonha, nojo. Não pelo que ela fazia, mas por como dizia. Como se eu fosse um idiota decorativo, um móvel a mais. Como se anos compartilhando cama, contas, problemas e silêncios não valessem nada. Eu quis me levantar, dizer algo, mas o corpo não se movia. Estava paralisado, ouvindo-a descrever como se despia para aquele cara. Como gostava que ele falasse ao seu ouvido com ordens e não com súplicas. Ela zombava de como eu fazia amor com ela, como se estivesse preenchendo um formulário. Soltou entre risos. Eu não negava, havia rotina. Mas quem não tem? Isso merecia essa traição de novela barata? As amigas se foram, o vinho acabou, e Juliana foi para o quarto, sem saber que tinha acabado de cavar sua própria cova. Eu fiquei no sofá, olhando para o teto, vendo como tudo desmoronava como peças de dominó. Na minha cabeça, mil cenas passavam. As vezes que ela dizia estar cansada, as reuniões inadiáveis, o celular virado para baixo, as trocas de perfume. Cada detalhe que, na época, ignorei por amor, agora gritava na minha cara que fui um idiota. Mas mais que isso, eu fui invisível para com a mulher com quem compartilhava minha vida. E essa invisibilidade era pior que qualquer engano. Quando finalmente me levantei, eu já não era o mesmo. Caminhei pela casa como quem percorre um campo de batalha depois de um bombardeio. Tudo continuava em seu lugar, mas já não tinha sentido. As fotos, os enfeites, a cama onde dormíamos, o banheiro onde eu me barbeava pensando nela. Tudo estava contaminado. Eu sabia que não podia confrontá-la naquela noite. Não por covardia, mas porque a fúria precisava amadurecer. Eu não queria gritar, nem chorar, nem pedir explicações. Eu queria uma vingança com precisão cirúrgica, fria. E isso, eu sabia. Se cozinha em fogo baixo. O domingo amanheceu com uma calma falsa, daquelas que pesam mais que um grito. Juliana acordou tarde, arrastando a ressaca e aquela despreocupação de quem se acha impune. Me cumprimentou com um beijo na bochecha, como se na noite anterior não tivesse confessado que seu chefe a fazia gritar de prazer, enquanto eu era pouco mais que um manequim com aliança.
Eu respondi ao cumprimento com um sorriso controlado, tão medido, que não deixei escapar nenhuma rachadura. Se ela ia atuar, eu também podia. Mas dentro de mim, a semente da vingança já germinava. Durante o café da manhã, ela falava como sempre, de coisas triviais. Do supermercado, da mãe dela que queria nos visitar na semana seguinte. Eu concordava, fingia interesse, mas na verdade estava registrando tudo. Cada movimento, cada olhar, cada palavra dela me servia para montar o quebra-cabeça de sua mentira. Observei como ela manipulava a narrativa de sua vida com a precisão de quem ensaia há muito tempo. Eu me perguntei quantas vezes ela teria chegado com o perfume daquele Ricardo impregnado, e eu, como um imbecil sem olfato nem instinto, a recebia com abraços e jantares. Eu penso que nesse momento, a dor se transforma em um tipo de força. A raiva fria é mais poderosa que o desespero. Decidi jogar o papel de marido distraído um pouco mais. Eu não podia enfrentá-la sem provas, sem uma base que a derrubasse sem chance de justificativas. Eu precisava vê-la queimar com a verdade na cara, sem saídas, sem escapatória. Por isso, comecei a verificar seu celular quando ela tomava banho, algo que antes jamais me ocorreria. Mas claro, ela não era estúpida. Tudo estava limpo, limpo demais. Nenhuma conversa suspeita, nenhuma foto estranha, só o trivial. Até que me lembrei de um notebook antigo que ela usava às vezes para trabalhar de casa, um que eu quase tinha esquecido no fundo do armário. Naquela mesma noite, enquanto ela dormia profundamente, entrei naquele notebook como um ladrão silencioso. Não havia senha, como se ela nem se lembrasse de sua existência. Comecei a verificar pastas, histórico, documentos, e lá estava. Uma conversa por e-mail com um nome codificado. Mas as mensagens não deixavam lugar para dúvidas. Eram e-mails eróticos, explícitos, cheios de detalhes que reviraram meu estômago, mas não de excitação. Havia datas, descrições, inclusive fotos. Ela de lingerie em um escritório. Ele, um tipo careca com cara de porco, beijando-a em um sofá corporativo. Senti náuseas. Fechei o notebook, lavei o rosto e respirei fundo. Já não eram suspeitas. Agora era um fato. Voltei para a cama, deitei ao lado dela, olhei a dormir como quem olha para uma fera que ainda não sabe que está em xeque-mate. Eu não entendia como ela podia viver com tanta hipocrisia. Ou talvez sim. Talvez a traição seja uma rotina como qualquer outra. E a gente se acostuma a viver entre mentiras se for conveniente. Mas eu não ia ser esse tipo de homem. Não mais. A diferença é que ela pensava que eu continuava sendo o mesmo idiota adormecido do sofá. Mas o que ela não sabia é que desde aquela noite, quem dormia ao seu lado já não era seu marido, era seu juiz. Os dias seguintes foram uma coreografia impecável. Juliana continuava com sua rotina de esposa funcional. Ligações do banheiro, saídas urgentes no meio da tarde, risadas fingidas durante o jantar. Eu, enquanto isso, me transformei em um espião meticuloso. Já não buscava mais provas, tinha o suficiente. Agora eu queria desmontá-la por dentro. Que não só a mentira dela caísse, mas que o fizesse sem possibilidade de reconstrução. Comecei a gravar conversas sutis, a deixar pequenas armadilhas, perguntas sem aparente intenção, só para ver como ela reagia. Ela estava tão segura de sua atuação que nem percebia que cada palavra sua me servia para amarrar melhor os fios. Numa quarta-feira, sem dizer nada, fui até a empresa onde ela trabalhava, na região da Faria Lima. Não entrei, não fiz escândalo. Apenas observei de um boteco em frente. Vi como Ricardo a cumprimentou na chegada. Um toque de mãos mais longo que o normal, um sorriso cúmplice. Ela usava aquele perfume doce que não usava comigo há meses. O cara era mais velho, com aquele ar de macho alfa de escritório, camisa arregaçada, voz grave, olhar predador. Não me surpreendi. É triste quando percebemos que, para algumas pessoas, a segurança e o afeto que oferecemos se tornam uma prisão. Juliana sempre teve um padrão.
Não se sentia atraída pela beleza, mas pelo poder. E eu, nos últimos anos, tinha me tornado previsível, seguro, estável. Voltei para casa antes dela. Sentei-me na cozinha com o notebook dela aberto e comecei a escrever. Não uma mensagem de término, não uma carta de dor. O que escrevi foi um relatório detalhado, com todas as provas. Capturas de tela, datas, horários, cópias de e-mails e até extratos bancários que mostravam pagamentos estranhos. Um relatório que eu enviaria para o RH da empresa dela, para o próprio Ricardo e para a família dela. Mas eu não o faria imediatamente. Guardei-o como uma arma pronta para disparar. Porque antes de destruir a vida dela, eu queria que ela soubesse que eu a tinha desmascarado até o último detalhe, que sentisse o peso do meu conhecimento antes que tudo desmoronasse. Naquela noite, eu a confrontei sem palavras. Coloquei seu notebook aberto sobre a cama com uma única imagem. Ela, ajoelhada na frente daquele porco do chefe, com uma expressão de prazer fingido, como as que me dedicava, mas com os olhos fechados de verdade. Ela ficou paralisada. Não perguntou como eu consegui. Não chorou, não pediu perdão, apenas se sentou na beira da cama e repetiu: "Eu juro que não queria te machucar." A frase mais estúpida, mais vazia, mais covarde que alguém pode dizer quando já fez exatamente isso. Não respondi. Apenas fui dormir no sofá, mas desta vez, sem fingir. Eu já não precisava ouvir mais nada. Na manhã seguinte, levantei-me antes dela, fiz café, sentei-me à mesa e comecei a imprimir cada página do relatório, uma por uma. O som da impressora era como o metrônomo de uma sentença. Quando terminou, peguei o maço de folhas, coloquei em uma pasta preta e deixei sobre a bolsa dela. Não disse uma palavra ao sair. Ela também não. O silêncio entre nós já não era incômodo. Era definitivo. Eu tinha deixado de ser o marido traído. Agora eu era o homem que tinha o poder. E eu soube, naquele instante, que isso era muito mais destrutivo que qualquer vingança impulsiva. Naquela noite, quando voltei do trabalho, Juliana não estava mais lá, nem sinal dela. Apenas a pasta preta, intacta, sobre a mesa. Ela não a havia tocado. Isso dizia tudo. Ela não queria enfrentar a verdade, preferia fugir. Reagiu como fazem os covardes, os que sabem que não há como defender o que fizeram. Mas isso não me incomodou. Pelo contrário, cada minuto que ela ignorava aquele arquivo era mais uma corda em seu pescoço. Porque, enquanto isso, eu continuava movendo as peças. Eu havia programado os e-mails com todas as provas. Hora exata, sexta-feira, 8h da manhã. O momento perfeito. Início da jornada de trabalho. Momento de caos garantido. Na quinta-feira, Camila, a mesma amiga com quem ela tinha rido de mim, me ligou. Não entendi por quê, mas atendi. Sua voz soava diferente, menos arrogante. Lucas, a Juliana está muito mal. Ela disse que você sabe de tudo. Me pediu para falar com você. Eu ri. Uma gargalhada seca. Ah, agora ela se lembra de mim? O que ela quer que eu diga? Que está tudo bem? Um abraço. Que se dane. Camila ficou em silêncio, mas não desligou. Ela está destruída. Diz que não pensou que você chegaria tão longe. E aí, eu percebi. O que Juliana sentia não era remorso, era medo. Medo de perder seu emprego, sua imagem, seu controle. O verdadeiro castigo não era me perder, era perder o que ela havia construído enquanto me usava como fachada. Naquela noite, Juliana voltou. Entrou sem dizer uma palavra, como uma funcionária que retorna para buscar sua última caixa. Tinha outro rosto, não o da mulher que brincava de ser desejada, nem o da que ria com cinismo. Era outra, uma versão mais real, mais quebrada. Mas não por culpa, por consequência. Eu sei que você vai fazer isso, mandar aquilo, mas quero que saiba que o Ricardo não me importa mais. Ele me usou também. Eu só. Ela parou, buscando compaixão, como se isso lavasse a lama. Não quero que me destrua, ela disse. Apontei para a tia pasta. Então leia.
Assuma o que você fez. E fui para essa varanda fumar um cigarro, um vício que eu havia deixado há anos. Era como fechar um ciclo. Naquela madrugada não dormi. Ouvi como ela chorava em silêncio no quarto. Não me movi nenhuma vez, porque as lágrimas de quem trai não pesam o mesmo que as do traído. Eu soube disso desde que ouvi sua risada naquele sofá. Cada soluço dela era um eco daquela noite. Mas não me enganei. Ela não chorava por mim. Chorava por tudo o que ia perder. Porque ela sabia que o que aconteceria na sexta-feira ia mudar tudo. Ela não se casou por amor. Casou-se por estabilidade, por aparência, por aquele futuro de família de revista que agora se desmoronava. E quando isso se vai, quando o andaime se rompe, a queda dói mais que o golpe. A sexta-feira chegou. Às 7h59 da manhã, abri o e-mail. Meu dedo tremia, não por dúvida, mas por ansiedade. E às 8h em ponto, eu pressionei enviar. Um único clique, e tudo voou pelos ares. E-mails para Ricardo, para o RH, para a mãe dela e até para seu grupo de amigas. Nenhuma palavra a mais, apenas os fatos, frios, duros, inapagáveis. Aquele clique do mouse. Penso que não foi um ato de vingança, mas de libertação. Um ponto final necessário. Depois desliguei o celular, me servi um uísque, mesmo sendo de manhã, e esperei. Às 8h12, as ligações começaram. Às 8h17, a mensagem dela. O que você fez? A última coisa que lhe disse foi simples. O que você nunca pensou que eu faria? Abrir os olhos. Depois, silêncio, porque não havia mais nada a ser dito. Os dias seguintes foram um desfile de mensagens sem resposta. Juliana tentou de tudo: bilhetes escritos à mão, ligações noturnas, áudios eternos pedindo que eu não destruísse mais a vida dela. Mas já estava feito. Seu chefe foi suspenso imediatamente, enquanto uma investigação interna era iniciada. A ela, deram uma licença não remunerada, com uma ameaça implícita de demissão definitiva. Soube por conhecidos, por comentários que me chegavam no ambiente de trabalho. Já se falava do escândalo, e embora eu nunca tenha buscado isso, me tornei o cara que a esposa traiu com o chefe. Mas eu não me importava. Eu não vivia do que os outros diziam. Ela sim. E era isso que doía nela. Juliana se mudou para a casa da irmã, pelo que soube. Não voltou a pisar em casa. Eu comecei a mover tudo para o divórcio. Advogados, divisão de bens, cancelamento de contas conjuntas. Era nojento ter que compartilhar decisões com uma mulher que riu de mim na minha própria sala, mas eu não podia deixar pontas soltas. Em todo esse processo, descobri mais mensagens apagadas de outras redes, uma reserva de hotel feita com um cartão de crédito secundário, ligações escondidas, inclusive durante nossas férias. Percebi que a infidelidade dela não foi um erro, foi um projeto, uma vida dupla montada com precisão. E foi isso que mais me partiu: o planejamento. Uma tarde, semanas depois, ela apareceu na porta. Não avisou. Tinha olheiras, o cabelo preso de qualquer jeito e um casaco que parecia pesar mais que seu corpo. Só quero entrar para conversar por 5 minutos, disse. Eu não abri. Lucas, por favor, eu não tenho mais trabalho. Ricardo lavou as mãos. Minha família me virou as costas. Estou sozinha. Fiquei em silêncio. Pensei no que ela disse naquela noite, no sofá, entre gargalhadas. Com ele, sim, ele me faz gritar de verdade. E agora? Queria que eu a ajudasse a reconstruir a farsa? Não, aquela porta não se abriria mais. Não estou em casa, respondi com ironia da janela. Mas se quiser fingir que estou como você fazia comigo, fique à vontade. Seu rosto se desfigurou, não pela rejeição, mas pelo reflexo, porque ali ela se viu, sem máscara, sem poder, sem cúmplices. Saiu caminhando devagar, como se arrastasse cada uma de suas mentiras, e não voltou mais. Eu, por minha parte, comecei de novo. Vendi o apartamento, me mudei para outra cidade. Comecei a me reconstruir sem pressa. Dediquei-me a viver lentamente, sem espetáculos.
Às vezes me perguntam se sinto falta dela. Eu digo a verdade. Não sinto falta dela. Sinto falta da mulher que eu acreditei que ela era. Mas essa mulher nunca existiu. Foi uma atriz. E sua peça terminou. E no fim, fica uma lição. Uma lição para todos nós. A traição não destrói apenas o amor, ela destrói o respeito. E quando o respeito acaba, não há volta. A melhor resposta para a dor profunda não é o grito, nem a vingança explosiva. É o silêncio da dignidade. É pegar a dor, vesti-la de amor próprio e transformá-la em um recomeço. Às vezes, a melhor vingança não é destruir o outro, mas forçá-lo a se olhar no espelho quando não resta nada além de ruínas. E essa imagem, Juliana viverá com ela todos os dias. Sem paixão, sem gritos, apenas o eco da sua própria risada, perseguindo-a como um fantasma que ela mesma criou.